Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal. Hoje nós iremos falar sobre o cinismo. O cinismo que se encontra ali no contexto da cultura helênica, período em que Alexandre o Grande, rei da Macedônia, domina todo o território grego. Isso vai trazer uma nova mentalidade para a região. Antes de já compreendermos um pouquinho desse contexto, vamos dar uma pincelada em quais questões o cinismo vai fazer com que a gente pense. E logo de cara, ele faz com que a gente reflita e pense bastante sobre: será que a gente vive a vida com o que é necessário ou a gente é escravo dos bens e valores que não agregam nada na nossa existência? Aquilo que consideramos importante realmente é? O que nos leva à verdadeira felicidade? Será que nós realmente estamos dando valor àquilo que merece? Ou a gente constrói ilusões e dessas ilusões nós guiamos a nossa vida e o nosso dia a dia? Diante dessas questões iniciais que irão fazer com que a gente reflita o pensamento dos cínicos, é importante, como eu já havia falado de antemão, que a gente compreenda um pouco do contexto no qual estaremos inseridos agora. Porque se antes a gente tinha as cidades-estados gregas a todo vapor, a todo poder, nós vimos isso com Platão, Aristóteles. Agora a gente entra no momento da cultura helênica, onde a cultura se torna cosmopolita. Ou seja, o modo de vida grego anterior é findado. Os diferentes povos se misturam e há uma grande homogeneização das culturas, herança deixada por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande teve como professor Aristóteles, então ele valorizava muito a questão do conhecimento. Ele dominou boa parte de todo o território da Pérsia, os gregos e mais alguns aos arredores, e ele implementou então essa questão da cultura helênica, que tinha por base muito do conhecimento dos gregos. Então, a gente está vivendo um novo modelo de constituição social, um novo modelo de organização da vida social das pessoas. Se antes o homem, filho de pais gregos, maior de 21 anos, ficaria discutindo política, pensando nas grandes questões, agora ele perdeu esse lugar. Logo, o que lhe resta se não buscar o seu lugar na sociedade? Como que ele deve viver essa vida longe dos holofotes políticos? Então, a filosofia desse período helenístico vai se voltar para a vida interior do homem, de qualquer homem, porque agora a gente fala de vários cidadãos e não só do homem maior de 21 anos, filhos de pais gregos. Então, é uma cosmopolita, é uma cidade, todo mundo que participa dela pode exercer o pensamento, a reflexão, e a gente vai ver isso nas escolas helênicas. Se antes a gente só tinha ali os gregos filosofando, agora essa cultura vai se espalhar aos arredores dos povos que se encontram ali engendrados nesse meio. Então, a filosofia helenística, já que eu não discuto mais somente a política, o meu lugar na sociedade, a filosofia se volta para uma reflexão ética. A ética é aquela que reflete a ação humana, reflete a moral. E nessa reflexão, o que vai ficar aqui? Como que é possível eu alcançar a ataraxia, que significa a tranquilidade da alma? Existe uma arte de viver bem? Qual filosofia seguir para que eu viva uma vida bem, uma vida em paz? Então, olha só, a gente não tem mais um animal político, aquele homem grego que busca as virtudes para se situar ali na sociedade, na política. A gente tem agora o quê? A construção de um novo modelo de existência a partir dos domínios de Alexandre Grande. E a grande pergunta é: como eu alcanço a tranquilidade da alma? Como eu faço para viver bem? Como que eu chego à tranquilidade, então, do meu espírito? Qual filosofia devo seguir para ser feliz? Na aula de hoje, iremos ver a maneira como os cínicos respondem a essa questão. Essa escola de pensamento é fundada por Aristóteles, que viveu durante 444 a 365 a.C., e tem seu auge ali em Diógenes, que viveu por volta de 413 a 327 a.C. e era discípulo de Antístenes. A palavra cínico, pessoal, de início, e cinismo, ela advém do grego e seu significado está próximo ali de cão, que é kínikos no grego. No contexto ateniense, cão é considerado um insulto àqueles que não eram cidadãos, ou seja, aqueles que não seguiam as convenções e as regras da sociedade. Porém,
Ser como um cão era o estilo de vida adotado pelos cínicos. Esse modo de ser apresenta uma crítica aos valores morais do mundo grego, pois para eles a eudaimonia, que é a felicidade, não se dá por meio dos bens materiais, mas pela própria virtude humana, que se dá pelo conhecimento guiado de uma vida de ações. Ou seja, olha o que eles estão dizendo e pensando aqui. Olha a quantidade de coisas que um ateniense precisa para ser feliz. Contudo, grandes prazeres, quando perdidos, se tornam grandes dores. Logo, não devemos pôr nossa felicidade em coisas que podemos perder. Então, o Quínicos, que é o cínico aqui, ele se assemelha a um cão. Ele vai pregar de modo inicial aqui o que? Uma total distanciamento das convenções sociais que colocam a felicidade vinculada ao bem material. Com o domínio do Alexandre o Grande ali na Grécia, as pessoas elas começam a sofrer porque se antes elas eram ricas, proprietárias, viviam da escravidão, os gregos aqui no caso, agora com o Alexandre o Grande dominando esses territórios, muitos deles vão perder esse domínio. E aí começa um grande sofrimento ali no território grego. O que os cínicos estão falando? Eles estão sofrendo por uma ilusão. Por quê? Esses prazeres materiais não são as coisas mais importantes da vida. Logo, na posição dos cínicos, para levar uma vida virtuosa, ou que valesse a pena viver, era necessário libertar-se das restrições externas impostas pela sociedade e do descontentamento causado pelo desejo, pela emoção e pelo medo. Isso poderia ser conseguido caso vivêssemos uma vida simples, governada pela razão e os impulsos naturais. Então, olha só, se eu não guio a minha vida somente pelos padrões sociais, que geralmente vão colocar ali luxos, riquezas, propriedades, e busco o que é essencial, o que é natural, eu me aproximo da felicidade. Esses padrões são ilusões, e quando a gente não tem essas ilusões dos bens materiais, a gente se acha infeliz. Olha como é que essa reflexão cabe no nosso mundo atual, um mundo cada vez mais capitalista, onde importa muitas vezes mais ter do que ser. Os cínicos eles estão falando. É importante que o ser humano olhe para ver qual é a sua verdadeira essência e que as felicidades não está muito no ter, nas convenções sociais que a sociedade impõe, mas está muito ligada ao quê? A um autocontrole do ser humano, do seu desejo, da sua emoção e do seu medo, que guiado pela razão teria a ação correta que levaria à ataraxia, à tranquilidade da alma. Desse modo, a base do pensamento cínico se dará em 3 pontos, sendo eles a autarquia, a liberdade e a apatia. A autarquia, primeiro ponto, simboliza o governo de si, ou seja, o homem não deve ser guiado pelos seus desejos e a sua felicidade não pode depender dos bens externos. Olha só, pessoal, que interessante. A minha felicidade não pode estar em ter um tal carro, em ter uma tal casa. A felicidade ela tem que ser o quê? Inicialmente interna. Essas são só coisas que podem agravar alguma coisa. Mas para os cínicos elas não são necessárias, logo devemos abrir a mão, né? Um cínico que leva mais ao pé da letra ali a filosofia. Mas a verdadeira felicidade jamais pode estar nesses bens externos. Tá certo? Isso significa, então, uma autarquia, é um autocontrole de mim. Ou seja, não são os meus desejos que me levam à felicidade, não são os meus bens, é meu autocontrole, é meu autocontrolar dos meus desejos, dos meus quereres, compreender o que é essencial e o que não é essencial, que é o primeiro passo para se chegar à tranquilidade da alma. O segundo ponto, a liberdade, se refere à recusa das convenções sociais. O que isso quer dizer? Olha, como as convenções sociais, a moral nos coloca no dia a dia várias coisas. Hoje na sala de aula, a gente por acaso tratou sobre esse assunto e eu perguntei para os meninos se já teve alguma convenção social que eles se sentiram assim obrigados a seguir e aquilo fez muito mal para eles. Aí uma aluna levantou a mão e falou que o irmão dela era novo, né, 10 anos, e tinha cabelo grande e todo mundo chamava ele de menina. Então, essa convenção social fez com que ele se sentisse obrigado a cortar o seu cabelo, porém,
logo depois ele ficou muito triste. Então a convenção da sociedade ele começou a fazer uma série de bullying com ele e acarretou no corte de cabelo, só que depois ele ficou muito triste, porque essencialmente ele queria ter aquele cabelo que ele tinha. Então, olha essas convenções sociais de roupa, de casa, de carro, falando aqui das convenções sociais vinculadas ao poder aquisitivo, ao poder financeiro, que numa sociedade capitalista é de suma importância. A liberdade se refere ao quê? Isso, por mais que pareça socialmente mais importante, não é. Isso é um padrão social que eu devo recusar em certa medida, porque a tranquilidade da alma não está só naquilo. O primeiro passo, então, é o que? A autarquia, um autocontrole de mim, das minhas emoções, dos meus sentimentos, e depois uma liberdade para eu recusar os padrões e as convenções sociais que não se adequam àquilo que eu acredito ser o essencial para mim. Interessantíssimo, não é mesmo? No caso do Diógenes, ele vai levar ao pé da letra essas questões e até um extremo, eu diria. E ele fazia então as suas necessidades em praça pública, ou seja, isso é natural, isso é normal, defecar, urinar. Além disso, o Diógenes vai fazer suas necessidades fisiológicas sexuais na frente de outras pessoas, o que vai assustar alguns. Vai comer em público, dormir. Ele se assemelha muito ao Chaves, porque ele vivia num barril, né, perto da praça pública, e fazia todas as suas necessidades, levando ao extremo essa questão assim, do cinismo. Eu brinco também em sala de aula que a gente não precisa levar isso ao extremo, mas pensar o que é considerável para os nossos dias atuais. E nessa medida eu utilizo muito. E o último ponto aqui é a apatia, que se refere a não se deixar afetar por dificuldades, pois essa é uma característica da vida. Ou seja, sinto muito lhes dizerem, se vocês ainda não sabiam, mas o sofrimento ele é inerente à existência. Ele é inerente, sobretudo, à existência humana. A gente vai sofrer, isso faz parte da vida. Todavia, não podemos nos levar por ele. Por quê? Porque assim estaremos fadados a sofrer eternamente. Nós temos que entender que ele faz parte da vida, mas aprender a lidar com essa dor que parece ser eterna, que parece ser gigantesca. Mas lidando, a gente vai compreendendo que ela é o quê? Passageira, permanente, porque depois vai vir uma nova dor, assim como a felicidade. A vida, a gente tem esses dois polos que se interligam. Conta-se que certa vez, aqui utilizando Diógenes mais uma vez, para a gente pensar esse exemplo de apatia, ele pedia esmola para uma estátua. E por que ele pedia esmola para uma estátua? Pois assim ele se estimulava ao fracasso. Ou seja, o fracasso faz parte da vida. Dar errado faz parte da vida. Se eu pedir esmola para uma estátua, eu já sei que ela não vai me dar. Então eu vou aprender o quê? A lidar com o fracasso, a lidar com o não, que é permanente na vida, que é permanente na existência. Então, por meio desses três pilares, os cínicos e alguns exemplos aqui levados ao extremo pelo Diógenes, eles estão buscando essa tranquilidade da alma. Eles estão buscando essa ascese que leva a um autocontrole, leva a utilizar a liberdade da maneira correta, leva à apatia, que é o quê? Entender que o sofrimento faz parte da vida e como devemos levar ele adiante, parte da nossa caminhada. Pessoal, por fim, a gente vai ter uma série de exemplos aqui do Diógenes, que eu trouxe porque eu acho interessantíssimo. Lembrando sempre, a gente pode pensar o cinismo de diversas maneiras. O Diógenes ele é o filósofo que vai ficar mais famoso, porém ele leva tudo muito ao pé da letra. Eu sempre falo, a gente compreende a filosofia, a gente tem que sempre fazer o pensar, o já pensado pensando. Então, o que eu posso trazer disso para os dias atuais? Primeiro eu compreendo o que eu concordo, o que eu não concordo. A gente sempre tem que fazer esse exame. Mas vamos ver alguns exemplos aqui de como que o Diógenes levava isso a fundo. Essas referências são vinculadas a outro filósofo que se chama Diógenes Laércio, que escreve A Vida dos Filósofos Ilustres. São Diógenes diferentes, tá certo? E o Diógenes Laércio, ele vai escrever pra gente um pouquinho dessas histórias aí do Diógenes. Então, o Diógenes, como eu até já citei aqui, ele tinha por uma casa simples um tonel, como se fosse um barril ali, o barril do Chaves, caso vocês já tenham assistido. Vagava nu com uma lamparina acesa em plena luz do dia, procurando o verdadeiro homem. Dizem que ele tinha uma cuia, que é um copo de beber água, e certa vez ele viu uma criança bebendo água com as mãos. O que ele fez com a cuia? Jogou fora, porque aquela cuia não era mais necessária. E nessa questão que ele buscava o verdadeiro homem, mostra uma crítica da filosofia cínica ao modelo de filosofia
platônica, onde se pensa os ideais, ou seja, existe o homem, lembra lá da teoria das ideias, e nós somos uma cópia. Para o Diógenes, sem seu Laércio, o que existe é esse nosso mundo aqui. São esses entes materiais, e a gente deve se assemelhar cada vez mais à natureza, abrindo mão das convenções sociais. Então, ele procurava com a lamparina o homem em plena luz do dia, porque para ele não existe o homem, existem essas criaturas que somos nós e a nossa natureza e como nós lidamos com o mundo ao nosso redor. Tá certo? Então tem essa da cuia e o garoto bebendo água. Tem também, conta-se que certa vez Alexandre, o Grande, chegou perto de Diógenes e lhe disse: "Me diga o que tu queres que eu te darei." E Diógenes respondeu: "Saia da frente do meu sol, pois você não pode me dar nada que eu já não tenha." O que ele quis dizer com isso? Olha, o imperador, já pensou? Chegar na sua frente e dizer: "Me diga o que tu queres que eu te darei." E o Diógenes diz: "Saia da frente do meu sol." Com isso, ele quer dizer que ele tendo o essencial, o necessário, que estão vinculados com essas três partes que foram citadas, a autarquia, controle de si, a liberdade para não seguir todos os padrões das convenções sociais e a apatia, aprender a lidar com o sofrimento, extrair isso, nada é essencial. Então, riquezas, fortunas, propriedades, tudo que o imperador pudesse oferecer para ele, não era o quê? Essencial. Essencial era a luz do sol. Então, saia da frente do meu sol era o mais essencial para ele naquele momento. Então, Diógenes vai entrar em um debate direto com Platão. Como eu disse aqui para vocês, ele procurava o homem. Cadê o homem? Porque para ele isso é uma criação da ideia humana que não existe na realidade concreta do mundo. O que existia são os seres naturais. E nesse debate, o Platão vai chamar ele de Sócrates louco, devido às peripécias que ele fazia. Para Platão, o homem deve buscar as ideias perfeitas pelo intelecto. Diógenes é contra isso, pois defende a verdadeira sabedoria se dá no conhecimento prático. Então é na vivência do dia a dia, a partir dessas três características que eu citei para vocês: autarquia, liberdade e a última, que me fugiu aqui agora, e a última que é, pessoal, apatia, aprender a lidar com o sofrimento diário. Tá certo? Então, nesses debates, conta-se que certa vez Diógenes depenou uma galinha e a jogou na escola de Platão. Isso porque Platão defendia que o homem é um bípede sem penas. Então ele estava criticando essa tentativa de construir uma ideia do que é o homem e não esse foco na natureza do que é o ser humano. Pessoal, em resumo, na aula de hoje nós compreendemos o pensamento dos cínicos. Temos que compreender, primeiramente, o contexto que eles estão inseridos, que é um contexto da cultura helênica, que é pós-domínio de Alexandre o Grande de todos esses territórios. Agora a sociedade se torna uma sociedade cosmopolita, todo mundo se torna cidadão, todo mundo que vive ao redor dessa sociedade. Claro que nós vamos ter as divisões aqui ainda, dos trabalhadores, dos nobres, dos que podem filosofar, dos que não podem filosofar, dos trabalhadores. Todavia, a gente agora não tem mais só aquele limite grego do homem, filho de gregos maiores de 21 anos. Então, a filosofia aqui ela sai daquele rumo do animal político que filosofa, que pensa a vida em sociedade e passa agora para o critério ético, ou seja, como eu alcanço a tranquilidade da alma? Qual filosofia de vida eu devo me adequar? E diante disso, a gente viu o pensamento dos cínicos que vem do grego kínikos, que significa cão. Essa filosofia do cão começa lá com Antístenes e tem seu auge com Diógenes. O Antístenes, ele trazia ali na sua base de filosofia que nós devemos se assemelhar ao máximo estado natural possível e não devemos seguir os padrões sociais, porque eles são as grandes causas da infelicidade humana. E dali vão vir os três princípios, que eu já falei para vocês que são essenciais. Autarquia, controle de si, não devemos nos levar pelos nossos desejos, pelas nossas emoções. Então, se autocontrolar é o princípio para essa tranquilidade da alma. O segundo ponto que ele traz é a liberdade. Essa liberdade nós devemos a utilizar para não seguir os padrões das convenções sociais. E o terceiro e último ponto é a apatia. O sofrimento ele é inerente à existência. Logo, compreender que ele sempre vai existir é necessário. O importante é lidar com ele, saber lidar com o sofrimento e não deixar com que ele nos domine. Quanto mais nos assemelharmos à vida natural, como o animal, por exemplo, que vive na sua natureza, mais próximos da felicidade
da felicidade estaremos. E por fim, nós vimos várias histórias aqui do Diógenes contando um pouquinho sobre como ele levou essa ideia do cinismo ao extremo e se tornou um personagem para a história da filosofia. Pessoal, o que disso vocês podem trazer para a vida de vocês? Será que aquelas questões que eu coloquei lá no início, será que dá para a gente pensar acerca delas e quais são as respostas de cada um de vocês? Ou seja, será que nós estamos vivendo como deveríamos? Será que a vida que a gente vive, a gente está sendo escravos de bens e os valores sociais eles estão agregando ou diminuindo a nossa existência? Viver numa sociedade capitalista que ter se torna muito mais importante do que ser. Como que a gente se postula diante desse mundo? Como que a gente lida com o nosso lado mais natural? O que realmente é importante para a gente chegar à liberdade? Será que a gente sabe lidar com sofrimentos no mundo atual? Qual deve ser o limite ali, então, da utilização da nossa liberdade e por aí afora vai. Muito obrigado pela atenção de todos. Nos encontramos na próxima aula.